Estou aqui em Paris-Saclay, que é um dos grandes centros de pesquisa do mundo. Foi um lugar que foi concebido depois da Segunda Guerra Mundial. O governo da França entendeu que precisava investir em tecnologia. Na época ali, comecinho da Guerra Fria, muito voltado para a energia nuclear, principalmente por causa das bombas, das armas nucleares. Mas teve um desfecho positivo, apesar dessa parte ruim das armas. Que, por exemplo, a matriz energética da França hoje é 70% baseada em energia nuclear, em usinas nucleares, que é uma fonte de energia elétrica de baixa emissão de carbono. Então esse centro surgiu com essa intenção aqui de aumentar os estudos de ciência básica, principalmente na área de física aplicada, e depois foi evoluindo, crescendo, nessas mais de 7 décadas aí. E hoje eu estou aqui num dos laboratórios, num dos prédios que tem dentro desse centro de pesquisa, que é o Centro de Energia Atômica, que é o Laboratório de Ciências do Clima e do Meio Ambiente. Então olha só que legal, no mesmo centro você tem um estudo avançado de física, de produção de energia e associado a isso um Instituto de Clima e Meio Ambiente, porque essas coisas estão ligadas, Então é muito legal que elas estejam no mesmo lugar, porque aí esses pesquisadores podem conversar. E essas coisas têm que caminhar juntas, O desenvolvimento junto com o meio ambiente, eles têm que estar sempre aliados. Então é muito bom que esses prédios estejam perto, porque esses pesquisadores podem ir se conhecendo, conversando, discutindo, propondo novas ideias. E aí a gente vai conhecer um pouco aqui dos laboratórios em que eu vim fazer um intercâmbio científico, Então eu vou mostrar para vocês. No laboratório de fluorescência de raio-x, e o Rodrigo vai explicar para a gente aqui o que ele está fazendo. Que etapa que é essa aí, o que é esse material? Aqui eu estou preparando a superfície do testemunho, porque para análise do XRF. Basicamente a superfície do testemunho ela tem que estar o mais lisa e plana possível, porque qualquer bolha de ar entre o detector e a superfície do sedimento pode causar interferência na análise. Então, a ideia é que a superfície esteja plana para que o detector ele consiga sentar na superfície do sedimento e tocar a superfície do sedimento. Então, a primeira etapa é deixar muito liso aqui o material. Isso, deixar a superfície bem plana. E de onde que é esse material que você está trabalhando? Isso aqui é um testemunho sedimentar que foi retirado na costa do nordeste do Brasil, próximo à desembocadura do Rio São Francisco. Testemunho sedimentar com aproximadamente 60 metros de comprimento, mas a gente só está trabalhando nele nos primeiros 30 metros. Qual que é a intenção aí dessa análise? O que você vai avaliar nesse material? A ideia aqui é identificar mudanças na hidrologia da região nordeste do Brasil, através da proporção entre materiais continentais, elementos continentais, tipo ferro, titânio, potássio, e elementos marinhos, majoritariamente cálcio. Então a diferença entre a proporção desses elementos pode indicar mudanças no ciclo hidrológico, mudança na intensidade de precipitação na região nordeste do Brasil. Porque uma vez que o rio traz esse material para o oceano, quanto mais material continental o rio transporta para o oceano, pode indicar, e essa proporção se torna maior do que de material marinho, isso pode indicar um aumento da precipitação. Então você está pegando no fundo do oceano uma informação que vai te falar sobre o continente. Exatamente, exatamente. Eu vou tentando reconstruir o clima continental utilizando um testemunho sedimentar retirado a mais de 1.000 metros de profundidade no oceano. E que análise é essa? Como que você analisa esses elementos químicos aí para saber dessas composições, dessas diferenças? Então, aqui essa análise se chama fluorescência de raio-x. Nessa análise, o que a gente faz é emitir uma fonte de raio-x sobre
a superfície do testemunho, no caso aqui, dessa seção do testemunho. Uma vez que você tem a emissão de raio-x, você vai excitar os átomos do material, do sedimento, né? Do material que constitui o sedimento. Você excita esses átomos, eles se tornam instáveis e eles tendem a voltar ao seu estado estável. Aqui é uma sessão de um testemunho. Essa sessão já foi analisada. Uma sessão de aproximadamente 1 metro. Ela dura cerca de uma hora e 10 minutos para ser analisada. Mas a ideia desse sistema aqui é o seguinte: a gente tem uma fonte emissora de raio-x e a fonte emissora, no caso aqui, e o detector aqui. Então, você emite o raio-x, você excita os átomos. Isso aqui, por exemplo, é uma amostra padrão. Você vai excitar os átomos que estão presentes nessa amostra, e esses átomos eles tendem a voltar para o seu estado estável. Quando eles voltam para o seu estado estável, para voltar, eles emitem radiação, eles emitem na forma de fótons. Esses fótons, então, eles vão ser capturados pelo detector. E em função do comprimento de onda específico de cada elemento químico, você consegue identificar qual elemento químico você tá medindo ali. Em função da intensidade desses pulsos que você está recebendo, você consegue ter uma ideia da quantidade de cada elemento químico na amostra. O que você vai fazer aí agora? Vai ler o padrão? Aqui agora eu vou ler um padrão, Então, entre cada análise, a gente lê um padrão de monitoramento para ver se o equipamento está funcionando bem. Exatamente, isso é um padrão de segurança do equipamento. Você só consegue ligar a fonte emissora de raio-x se a porta estiver travada. Se a porta estiver aberta, você não consegue ligar a fonte emissora. Então, é um padrão de segurança. Então, o equipamento é todo blindado, você não tem nenhum tipo de vazamento de radiação, né? Ou seja, o usuário do equipamento ele não é exposto à radiação em nenhum momento. O que você está vendo aí? Isso aqui é o espectro da amostra. Então, a gente consegue aumentar a tela? Consigo. Isso aqui é o espectro da amostra. A gente consegue ver o espectro de cada amostra que a gente está analisando. Nesse momento, a gente está analisando um padrão, né? Que a gente roda entre cada sessão analisada para conseguir manter a qualidade da análise. Então, cada pico desse aqui representa um elemento químico, está associado a um comprimento de onda. E o tamanho do pico está associado à intensidade a quantidade desse elemento na amostra. Então, a análise basicamente, você tem uma fonte de raio-x, essa fonte de raio-x ela vai emitir radiação sobre uma porção, uma janela desse testemunho. Isso vai provocar a excitação dos átomos, né, que estão compondo essa amostra aqui. Uma vez que eles estão excitados, eles vão tender a voltar ao seu estado estável. Nessa tentativa de voltar para o estado estável, eles emitem radiação. Essa radiação, em comprimento de onda específico, vai permitir a identificação dos elementos químicos presentes nessa amostra. Então, a partir daí, a gente consegue identificar quais elementos químicos estão presentes em cada camadinha de 1 centímetro ao longo de uma sessão ou ao longo de todo um testemunho sedimentar. E quanto tempo vai levar para fazer a análise desse material aí, dessa sessão que você Essa sessão aqui, ela dura em torno de
1 hora e 10 minutos. Se uma sessão de mais ou menos 1 metro, então em 1 hora e 10 minutos a gente consegue pegar todos esses elementos aqui em amarelo e laranja, né? Em uma resolução de 1 centímetro. Ou seja, a gente consegue ter, consegue estimar a presença desses elementos a cada centímetro no testemunho. Essa aqui é a parte de configuração para a leitura. Então eu identifico a seção, insiro o comprimento do testemunho, indico o tamanho da janela de leitura, ou seja, eu quero uma janela de 1 centímetro. Ou seja, eu tenho uma amostra a cada 1 centímetro. A gente liga o raio-x e é isso, o equipamento vai começar a medir agora. Maravilha. Dessa informação que sai do equipamento, que tipo de interpretação que você consegue tirar aí? Então, aqui a gente tem o resultado de um testemunho que foi analisado previamente. Basicamente, nós temos esses 2 gráficos, são 2 razões entre elementos de origem continental versus elementos de origem oceânica. Ou seja, nós temos a razão cálcio-ferro e titânio-cálcio. Cálcio-ferro em azul, titânio-cálcio em vermelho. Elas têm o mesmo padrão, basicamente por quê? Porque elas são a proporção entre o elemento de origem oceânica, que é o cálcio, e um elemento de origem continental, que é tanto o ferro ou o titânio. O que é que essa razão e essa variabilidade aqui, ela nos sugere? Quando você tem picos da razão cálcio-titânio ou cálcio-ferro, por exemplo, indica um aumento da proporção de ferro, ou seja, do elemento de origem continental em relação ao elemento de origem marinha. Esses picos aqui indicam um maior transporte de elemento do continente para o oceano. Quem transporta esse material do continente para o oceano são os rios, majoritariamente. Ou seja, isso indica um maior aporte fluvial. E o maior aporte fluvial está associado ao aumento da precipitação naquela bacia de drenagem. Esses picos, basicamente, eles sugerem um aumento da precipitação na bacia de drenagem que transportou o material para esse testemunho sedimentar marinho. De forma geral, você consegue ter uma informação sobre a precipitação continental em escala de milhares de anos através da análise de elementos químicos em um testemunho sedimentar marinho que foi retirado a mais de 1000 metros de profundidade, né? E com essa análise que você leva algumas semanas... Utilizando o scanner XRF, que a gente, por exemplo, processa um testemunho desse, analisa um testemunho desse em 1 semana, entendeu? E você tem uma análise, cada pontinho desse é uma amostra, ou seja, você tem uma análise em alta resolução. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém e semana que vem tem mais um vídeo com outro laboratório.